Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Shalom, 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 shalom. Sejam bem-vindos, amados do Senhor. Saudade de vocês. Glória a Deus, glória ao Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos compartilhar esta live. Vamos compartilhar esta live com o maior número de pessoas possíveis, porque eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar hoje. Com certeza vai abençoar a sua vida, porque tem abençoado a minha, me confrontado. E eu espero mesmo em Deus que eu consiga transmitir para você aquilo que o Espírito Santo do Senhor, eu estou compartilhando aqui, aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem ministrado ao meu coração durante este dia. Sorriso com o gato. O que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração durante estes dias, nesta palavra, tem sido assim algo tremendo, que tem me feito fazer uma leitura do livro de Apocalipse a partir de uma outra perspectiva. E confesso para vocês, como eu nunca tinha lido na minha vida, e tenho aprendido coisas que eu nunca tinha aprendido na minha vida. E tem sido para mim algo assim libertador, algo que tem norteado a minha busca pela presença de Deus, norteado realmente a minha vida, né? Shalom, irmã Rosa, Beatriz, louvado seja o nome do Senhor. Então a minha oração a Deus é que nesta tarde o Espírito Santo de Deus tire o véu dos nossos olhos, nos dê entendimento, nos faça mergulhar nestas águas profundas. O Senhor está nos chamando para águas profundas. O Senhor está nos chamando para sair do nível raso. O Senhor está nos chamando para sair da superficialidade. E aquilo que antes era apenas um conceito, hoje o Senhor está tornando para nós desafios. O Espírito Santo de Deus está nos levando a desafios. Desafios transformadores. Desafios de transformação. O Senhor está falando com a sua igreja e desafiando a sua igreja a viver em uma dimensão de profundidade, de relacionamento, de intimidade, de cristianismo, de vida com o Senhor. E isso é maravilhoso, isso é glorioso, e nós não podemos desperdiçar esse tempo da visitação de Deus na nossa vida. Nós não podemos de maneira nenhuma perder a visitação de Deus na nossa vida, ou nós não teremos outra oportunidade, nós não teremos outra chance. Mas eu creio que o Espírito Santo está despertando o coração dos seus profetas, dos seus intercessores, dos seus adoradores, daqueles que realmente têm fome e sede pela presença do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias ele derramaria fome, e não fome de pão, mas da palavra do Senhor. E aonde há fome é porque existe uma possibilidade de que ela seja saciada. Se eu tenho sede, é porque existe água. Toda necessidade que eu tenho, ela aponta para uma possibilidade de provisão. Se Deus derramaria fome da sua palavra, ele também derramaria conhecimento da sua palavra. Ele enviaria sobre nós a luz e a revelação da sua palavra. Então eu estou de coração escancarado, pedindo ao Senhor, clamando a Deus, envie alimento para saciar a fome do meu coração, para que eu possa ser alimentado dia após dia pela tua palavra. Mas eu queria começar hoje é um dia muito especial para nós brasileiros, hoje é comemorado no Brasil o Dia dos Pais, não é isso? E eu queria deixar aqui a minha homenagem e a todos os pais, começando pelo meu pai, seu Inácio, né, a quem eu tenho tanto amor, tanto respeito, tanta admiração, que foi minha coluna de caráter, de integridade, de ensino, de tudo de bom que você possa imaginar.
Meu pai é um referencial, não apenas para mim, mas para toda a minha família, né? Todos nós o temos como nossa grande referência. E eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos os pais e que o Espírito Santo de Deus restaure a paternidade, que o Espírito Santo de Deus traga luz e entendimento acerca desta função tão gloriosa que é a de um pai, que tenha o ministério, a função de formar na vida de um filho a imagem que um dia será transferida para o relacionamento com o Pai do céu. Toda figura, toda imagem, ela traz atrelada a si sensações, emoções, referências. E a figura do pai, ela constrói na vida de um filho justamente o que ele vai transferir para o Pai eterno. Na hora em que você fecha os seus olhos e você vai orar e você diz, Pai, todo o teu ser se volta indo buscar referências desta palavra e você leva estas referências em um grau muito maior, infinitamente maior para o Pai do céu. Então é uma função altamente honrosa, digna, espetacular e essencial na formação do caráter de uma pessoa. E eu queria começar hoje lendo um salmo que fala justamente deste Pai eterno, o Pai glorioso, que é o Salmo 68, a partir do versículo 4. Salmo 68, a partir do versículo 4 até o versículo 11. Eu queria começar o nosso culto de hoje liberando esta palavra do Salmo 68, versículos 4 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. O Senhor, o seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra tremia e os céus destilavam chuva perante a face de Deus, o Deus do Sinai. Na presença de Deus, o Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância. Refrescaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho, e tu, ó Deus, da tua bondade proveste o pobre. O Senhor deu a palavra, e grande foi a companhia dos que a proclamam. Aleluia! Cantai a Deus, diz o versículo 4. Cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Pai, nesta tarde em que comemora-se o Dia dos Pais, nós louvamos o teu nome. Porque mesmo que nós tenhamos os melhores pais desta terra, jamais eles se igualarão a ti. Jamais eles se compararão a ti. Tu és o pai do órfão. Tu és aquele que cuida do desamparado. Tu és aquele que nos recolhe, nos acolhe. Tu és o nosso provedor. Tu és o nosso sustentador. Mas, ó Deus, tu estabelecestes na família pais, homens que deram a vida aos seus filhos e que receberam a missão de serem sacerdotes na sua casa, de serem modelos na sua casa, de serem referências na sua casa. E assim como tu dissestes a Abraão, fizestes uma promessa a ele, e tu levastes esta promessa ao seu filho Isaque, depois a Jacó, e foi se estendendo de pais a filhos. Tu visitastes as gerações, levando a mesma promessa. Nós louvamos o teu nome por cada pai, nós exaltamos o teu nome por cada pai nesta hora, e nós sabemos como o inimigo tem investido dentro da família cristã para trazer desestabilidade, para colocar uma superficialidade dentro deste papel tão importante
importante, mas eu creio, Senhor, que nestes dias Tu estás resgatando todas as coisas, e uma das coisas que Tu estás resgatando é a santidade desta função. Uma coisa que Tu estás resgatando é a consciência da importância do papel de um pai na formação do seu filho, na formação do caráter, na formação de valores que não apenas ele irá manifestar na sua vida em comunidade, mas um dia ele transferirá estes valores para o seu relacionamento contigo. Ao se deparar com o seu pai terreno como provedor, como aquele que sustenta, como aquele que protege, um dia ele olhará para ti, ó Deus, e verá em ti o Pai eterno, o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E tal filho que experimentou no seu pai terreno as marcas da proteção, as marcas da provisão, as marcas da segurança, não terá dificuldade alguma em reconhecer estas marcas, em uma medida infinitamente maior, vinda de ti, pois olhará para ti como o Pai maior, o Pai supremo, o Pai do céu. Ó Deus de toda glória, rogamos-te nesta hora, rogamos-te nestes dias, vem, Senhor, sobre cada pai, vem derramando a tua graça, vem derramando, Senhor, a tua sabedoria, dando, Senhor, a provisão necessária para que eles possam ser o provedor da sua casa, o provedor da sua família, o provedor dos seus filhos, Senhor, não apenas material, mas emocional, espiritual. Oh Deus de toda glória, visita as nossas famílias neste dia, visita as nossas casas, a partir dos nossos pais, restaurando, curando, libertando, levantando, e nós daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem é pai, tem algum pai aí que possa dizer amém a esta oração? Escrever aí um amém. Onde estão os pais? Onde estão os pais? Que dê os pais para dizerem amém a esta oração. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor enquanto eu aguardo os améns dos pais, né? Por favor. A graça do Senhor é o que nos sustenta. A graça do Senhor é o que nos levanta. A graça do Senhor é o que faz a diferença na nossa vida. Aleluia. Pela graça nós somos o que somos. Exaltemos a Ele. Glorioso Deus. Bendito Senhor. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Celebramos o teu nome, Senhor. Celebramos a ti, ó Deus. És quem traz paz aos caos dos homens. És escudo aos indefesos. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha,
tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Oh, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, minha dívida pagou, teu sangue me salvou. Jesus, eu canto, hoje eu livre sou. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esta libertação. Obrigado porque tu pagastes o preço na cruz. Obrigado, Senhor, porque tu nos redimiste. Obrigado, Senhor, por este amor que não pode ser traduzido em palavras. É a nossa vida diante de ti. A resposta a este amor. Glória a Deus. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Mas, amados, nós estamos vivendo dias de guerra, dias de batalha, dias de confronto. E nós não podemos parar de lutar. Eu gosto muito de uma canção que diz: nunca pare de lutar. Em dias de guerra. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E a minha oração a Deus é que Ele abra os olhos da igreja, é que Ele abra o entendimento do povo do Senhor, para compreender que em Deus nós temos armas poderosas para vencer todo e qualquer adversário. Que o Espírito Santo de Deus nos traga luz, nos traga entendimento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos declarar cantando? Você já compartilhou essa live? Você já chamou outras pessoas? Está sentindo falta de alguém? Chame! Aleluia! O inimigo vem para nos ferir, para nos paralisar. Mas o Senhor está conosco. Ele que nos cura. Cante assim, ó. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Olha o que é que ele faz. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda,
nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Oh Senhor, nós cremos. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora. Envia, Senhor, o teu escape. Envia, Senhor, a cura. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Receba o escape, receba descanso, receba cura, receba a recompensa do Senhor, receba refrigério da parte de Deus, receba a restauração do Senhor sobre a sua vida, receba a cura de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus, que a unção de Deus seja derramada sobre você, que a unção de Deus seja derramada sobre a sua casa, que a graça do Senhor te envolva neste dia, que a presença do Senhor tome cada canto da sua vida, que você seja renovado, revigorado, fortalecido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus encha cada canto da sua vida. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, para que a tua presença, bendita presença, renovadora, curadora, transformadora, a tua presença que nos fortalece, a tua presença que traz cura ao nosso coração, a tua presença que traz um vigor sobrenatural sobre a nossa vida. Entre agora, Senhor, em cada lar, em cada casa, em cada família, e à medida que nós mergulhamos na tua palavra, o poder de vida que está na tua palavra seja liberado, Senhor, seja ativado, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro vigor, eu declaro força, eu declaro renovo, eu declaro cura, eu declaro transformação, eu declaro mudança de quadro, Senhor, eu declaro força no meio das batalhas, força para vencer, eu declaro, Senhor, estratégias do céu para vencer os inimigos que se levantam. Eu declaro, Senhor, direção do teu Espírito, condução do teu Espírito nas tomadas de decisão, nos posicionamentos do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que a tua presença gloriosa tome cada mente, tome cada coração, Senhor, neste dia, e em nome de Jesus, que o poder da tua palavra, este poder transformador, venha nos encher para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua presença. Já oramos pelos pais, já abençoamos os nossos pais, já declaramos profeticamente um tempo de restauração sobre a vida de cada um deles. E nesta hora, nós queremos mergulhar na palavra do Senhor. Nós estamos estudando, tendo como base o livro da revelação de Jesus Cristo. O livro da revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse, olhando com uma outra visão, olhando com uma outra perspectiva, não como o livro da catástrofe, não como o livro da sexta-feira 13, não como o livro do medo, do pânico, mas como o livro que revela a vitória do Cordeiro, o livro que revela a vitória de Jesus, a vitória da igreja do Senhor, o livro que nos mostra o nosso destino eterno, a glória, o céu, o paraíso, a cidade santa, a árvore da vida, Jerusalém, aleluia. Este é o livro que mostra o nosso destino eterno. Falamos tanto já acerca disso. E nós entramos a semana passada falando sobre as 7 igrejas que Jesus toma da Ásia Menor. Falamos a semana passada a respeito de Éfeso, né? A igreja que tem tantas coisas boas, tantas coisas que o Senhor elogia, contudo, que perdeu o seu primeiro amor. E o Senhor chama esta igreja de volta ao primeiro amor, de volta à prática do primeiro amor. E hoje, neste dia de calor, né? Eu estou aqui mesmo dentro de casa, todo molhado já de suor. Mas neste dia hoje, nós vamos falar a respeito de uma outra igreja e aprender lições acerca do que o Senhor está dizendo a esta igreja. E hoje, enquanto eu me preparava, orava, conversava com o Pai acerca desta ministração, algumas coisas me vieram ao coração. Dentro disso que o Senhor tem nos falado, quando nós tomamos as igrejas da Ásia como modelo da igreja de Jesus Cristo em todos os tempos, em todas as épocas, existem algumas falas de Jesus às igrejas que são a mesma. E nós devemos atentar para estas falas. Falas do Senhor que não são específicas para um grupo, mas para a igreja na sua totalidade. Uma dessas falas é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que é que isso nos diz? O que é que isso nos mostra? Que quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem dirige a igreja
é o Espírito Santo de Deus. E que só existe uma maneira da igreja não errar nas suas decisões, nos passos que ela vai tomar, ouvindo o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos guia pelo caminho da verdade. É o Espírito Santo que traz para a igreja aquilo que o Senhor Jesus está falando. É o Espírito Santo que nos auxilia na nossa fraqueza de oração. É o Espírito Santo que traz toda a direção para a igreja de Jesus Cristo. Uma outra palavra que é para todas as igrejas é uma palavra dirigida ao vencedor. Ao que vencer. Em todas as igrejas ele diz isso, ao que vencer. Ao que vencer. Há uma recompensa ao que vencer. Mas essa declaração, ela traz para nós uma pergunta. Vencer o quê? Ao que vencer. Ele escreve a igreja de Éfeso e termina dizendo, ao que vencer. Vencer o quê? O que ele está dizendo que há de recompensa para aquele que vencer? Para cada igreja, ele traz elogios e ele traz críticas, desafios. O que o Senhor espera que eu vença? Qual é a recompensa que ele vai trazer para aqueles que vencerem? Vencerem o quê? Vencerem as coisas que ele vai trazer que está fora do eixo. Para cada igreja, o Senhor vai ressaltar erros, pecados, desvios. Mas ao mostrar tudo isso, ele não traz uma sentença de condenação. Ao mostrar tudo isso, ele traz um desafio. Agora que o Senhor mostrou o que está errado, agora que o Senhor mostrou o que está fora, ele chega e diz, vença. Lute contra isso. Eu te desafio a vencer. E se você vencer, haverá uma recompensa para você. Então nós temos que trazer isso sempre diante de nós. Quem nos dirige como igreja é o Espírito Santo. E para cada igreja, para cada uma das igrejas que nós vamos estudar, nós vamos receber de Deus um desafio. Vencer as áreas que Ele vai trazer que estão fora. Por isso hoje, a minha oração a Deus é que Ele nos revele. Tomando a igreja de Esmirna como modelo, nós façamos uma sondagem do nosso coração e perguntemos, o que eu devo vencer nesta área? O que está fora nesta área? Onde é que eu tenho que focar as minhas forças, as minhas energias? Onde eu devo focar? Em que área eu devo focar para que eu possa vencer? Eu quero vencer. E o texto que nós vamos ler está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Do versículo 8 até o versículo 11. E nós iremos ressaltar, tirar alguns princípios que estão dentro deste texto. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estáis para sofrer. Escutai. O diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. O que vencer? O que vencer? Ouça o que o Espírito está dizendo. O que o Espírito está dizendo? O que vencer? Há uma recompensa ao que vencer. E aqui o Senhor está falando da igreja de Esmirna. A palavra Esmirna vem de mirra, que era uma erva amarga. E tudo isso vai trazer informações, revelação para nós. O próprio nome já diz. Uma igreja cujo nome nasce de uma erva amarga. Pensando um pouco nesta cidade, né? Era uma igreja pobre. Vamos fazer um quadro para nós entendermos a realidade daquela cidade, daquela igreja. Uma igreja pobre numa cidade rica. Essa era a realidade da igreja de Esmirna. Era uma igreja pobre dentro de uma cidade rica. Esmirna era uma cidade que competia com a cidade de Éfeso com o título de ser a primeira, a mais importante. Era também uma cidade portuária. Era uma cidade que tinha
templos suntuosos. Ela tinha templos dedicados a Cibele, a Zeus, a Apolo, a Afrodite, a Esculápio. Era uma cidade que competia com tudo isso. Contudo, era uma cidade rica, mas a igreja era composta por pessoas muito simples. Nós vamos ver isso lá na frente, que era uma igreja cujos membros eram pessoas pobres, pessoas que vieram de muita pobreza, ou pessoas que tiveram seus bens confiscados, roubados, porque haviam se convertido ao cristianismo. Era uma igreja que enfrentava o perigo iminente da morte. Esmirna tinha passado por uma experiência de ser totalmente destruída. Era uma cidade que sabia o que era morrer. Era uma cidade que era suntuosa, mas que foi destruída pelos lídios e depois reconstruída no ano 200 a.C. Ou seja, era uma igreja dentro de uma cidade que tinha vivido a experiência de morte como cidade e tinha revivido. E agora Jesus está trazendo uma mensagem a esta igreja desafiadora de fidelidade até a morte. Veja, irmãos, quando nós falamos e quando Jesus fala de ser fiel até a morte, ele não está falando ser fiel até o dia da morte. Ele está falando de ser fiel até, se preciso for, pagando com a própria vida. Morrer por amor ao Evangelho. Morrer por causa de Jesus Cristo. É esse o desafio que Jesus está trazendo à igreja de Esmirna. Era uma igreja fiel a Cristo. Olha os paralelos. Era uma igreja muito fiel a Cristo. Numa cidade conhecida por sua fidelidade a Roma. Deus ressalta a fidelidade que esta igreja tenha ao Senhor Jesus. Mas Esmirna era conhecida pela sua fidelidade ao imperador romano. O seu culto ao imperador, a sua idolatria ao imperador. Mas no meio de todo esse caos de idolatria, Deus levanta uma igreja adoradora, uma igreja fiel, uma igreja simples, uma igreja financeiramente pobre, mas uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da vida de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja amada pelo Senhor, uma igreja elogiada pelo Senhor, uma igreja que tem de Deus tantos elogios. E aqui é uma coisa interessante. Jesus não vai romantizar a vida para esta igreja. Quantas vezes nós construímos uma ideia de que, e principalmente nos nossos dias, de um evangelho romântico, apaixonado, né? De um evangelho onde não existem renúncias, de um evangelho onde não existe cruz, de um evangelho onde não há sofrimento. Essa não é a mensagem de Jesus Cristo. Esse não é o evangelho que Jesus apresenta, e essa não é a palavra que Jesus traz à igreja de Esmirna. Algumas coisas que vale a pena aqui salientar. Jesus conforta a igreja, não tirando-a da tribulação, mas dizendo que conhece a sua tribulação. Jesus chega à igreja de Esmirna e diz: eu sei do sofrimento que vocês estão passando. E Jesus conforta esta igreja. E eu tirei aqui algumas palavras que ele vai trazer nesta declaração. No versículo 9 ele começa dizendo: eu conheço a tua tribulação. Olha a primeira palavra que ele vai trazer aqui: tribulação. As circunstâncias tentavam fazer a igreja negar a sua fé. Tudo que acontecia em Esmirna era para fazer com que os crentes negassem a sua fé. E Jesus está dizendo: eu conheço a tua tribulação. Meu Deus, eu conheço a tua tribulação. Os crentes de Esmirna, irmãos, estavam sendo mortos por causa da sua fé. Eles estavam sendo mortos aos centenas, jogados de cima dos montes, por causa da fé em Jesus Cristo. Forçados a adorar o imperador. E Jesus aparece, manda uma mensagem para esta igreja e diz simplesmente: eu conheço a tua tribulação, eu conheço o que tu estás passando. É interessante nós olharmos para a história dessa igreja e descobrirmos que 50 anos depois que esta carta chega a Esmirna, o bispo de Esmirna, Policarpo, foi morto, foi queimado vivo. No ano de 155 depois de Cristo, Policarpo é queimado vivo e há uma cena espetacular. Há uma declaração de Policarpo, o bispo de Esmirna, muito que ficou na história.
Porque aquele homem, ao ser levado para o seu juízo, para o seu martírio, tentaram fazer de tudo para que ele negasse a fé em Jesus Cristo, para que ele passasse a adorar o imperador e os muitos deuses de Esmirna. E há uma declaração linda que eu escrevi aqui, que Policarpo faz quando está diante dos seus algozes, aqueles que vão levá-lo à morte. E ele disse assim, abre aspas, eu sirvo a Jesus há 86 anos, e ele sempre me fez bem. Como eu posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor, que me salvou? Aleluia! Policarpo se recusa a negar a fé em Jesus Cristo para salvar a sua própria vida. Policarpo se recusa a abrir mão da sua declaração de fé. E diz a história que ele foi queimado vivo e morreu, louvando e agradecendo a Jesus pelo privilégio de ser um mártir do Evangelho, um mártir da fé. Ele morreu adorando a Deus, exaltando a Deus, porque para ele era um privilégio dar a vida por causa de Jesus Cristo. Uau! Que coisa gloriosa! Que vida de evangelho! Que vida de evangelho! Que poder transformador! De que vale viver sem Cristo? De que vale viver mais 10, 15, 20 anos sem o Senhor, negando a Jesus? Que coisa, irmãos! Outra palavra que o Senhor vai ressaltar aqui no versículo 9 é: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Como eu falei, a igreja de Esmirna era composta por crentes que eram procedentes da classe mais pobre da cidade. Outros, ao se converterem, foram saqueados pelos cidadãos de Esmirna, roubados. Outros, por amor a Cristo, abriram mão de negócios como idolatria, prostituição, negócios escusos e perderam muito dinheiro, porque o evangelho exige renúncia, porque a mensagem da cruz nos chama para viver em novidade de vida. Nós não somos salvos por estas coisas, mas uma vez que nós somos salvos, uma vez que o evangelho entrou no nosso coração, é impossível permanecer nas mesmas coisas erradas. É impossível permanecer fazendo as mesmas coisas. Se vou ter prejuízo financeiro, que tenha. Glória a Deus. E por isso Jesus diz, vocês são pobres. Vocês são pobres. Vocês acham que são pobres. Vocês acham que vocês são pobres. Porque ele coloca aqui, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Por quê? Porque vocês podem ter perdido dinheiro por causa do meu nome. Vocês podem ter sido saqueados por causa do meu nome. Vocês podem ter vindo de uma classe social inferior. Mas o maior tesouro que existe nesta terra é aquele tesouro que vocês estão acumulando. Vocês são ricos. Porque o tesouro que vocês estão acumulando, o ladrão não rouba, a traça não corrói. Vocês são ricos porque vocês estão entesourando na glória. Vocês são ricos porque vocês estão construindo a pavimentação da cidade santa, onde vocês vão morar. E as suas ruas são de ouro, as suas portas são pérolas. Vocês são ricos porque vocês estão mandando material para o céu, para construir as mansões onde vocês passarão a eternidade. Vocês podem viver 30, 40, 50, 60, 70 anos de necessidade apenas nesta terra, de tantas restrições, mas o que comparar 70 anos? A Bíblia diz que se o homem vivia mais de 70 é canseiro e enfado. De que como é que eu posso comparar 70 anos com uma eternidade inteira, irmãos? Como é que eu posso abrir mão dos tesouros celestiais por causa de 10 anos de conforto nesta terra? Quantas vezes nós estamos trocando, e quantos estão trocando as bênçãos do céu por um prato de lentilha, por uma capa de acã? Quantos estão negando a sua fé por uns anos de conforto nesta terra? Quantos estão deixando os tesouros do céu por causa de um punhadinho de libra? Que evangelho mais fraco, que evangelho mais fajuto, que evangelho mais superficial, onde a prioridade não está em Deus e a sua palavra, mas a prioridade está numa casa, num carro, num conforto financeiro, numa segurança na velhice. Meu Deus, abre os olhos da tua igreja.
Abre os olhos do teu povo, abre os olhos daqueles que professam o teu nome, para compreender que nós estamos aqui de passagem e que se nós tivermos o que comer e o que vestir, devemos estar agradecidos, porque o nosso tesouro está no céu. Nós receberemos das mãos do nosso Senhor toda a recompensa, e aos seus Ele dá enquanto dormem, dos seus Ele cuida. Não faltará o pão, não faltará um canto para dormir, não faltará uma roupa para nos cobrir, um canto para nos aquentar. E viveremos aqui manifestando a glória do Senhor, peregrinando nesta terra, mas com um olhar na glória, sabendo que o nosso tesouro está no céu, o nosso tesouro está no céu, a nossa herança está nas mãos do Senhor, nossa recompensa está nas mãos do Senhor. Nada desta terra nos ficará, nada nesta terra nós levaremos conosco, não poderemos estar presos a absolutamente nada. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo lutar para ter uma vida melhor nesta terra? Claro que você deve, mas não deve ser prisioneiro de absolutamente nada. O dinheiro em si não é um mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro faz um filho matar um pai. O amor ao dinheiro faz um casamento se destruir. O amor ao dinheiro faz um amigo destruir uma amizade. O amor ao dinheiro faz alguém deixar de adorar a Deus. O amor ao dinheiro faz alguém negar a Jesus Cristo. E Ele está dizendo a esta igreja tão simples, tão pobre: aos olhos dos homens vocês são pobres, mas aos meus olhos vocês são ricos. Aos meus olhos vocês, Mirna, é uma igreja rica, porque a riqueza que o Senhor busca na sua igreja não está nos prédios, não está nos móveis, não está nas catedrais. A riqueza está no fogo do evangelho ardendo no coração daqueles que o servem. Oh, aleluia! Outra palavra que ele vai trazer aqui é difamação. Difamação, ele diz assim: e a blasfêmia, versículo 9 ainda, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Esmirna tinha uma grande comunidade de judeus e eles perseguiam muito os irmãos da igreja. E olha como Jesus chama, Jesus diz aqui: eles se dizem judeus, mas eles não são. E Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Olha como Jesus olha para aqueles que se levantam para blasfemar contra a igreja dele. Olha como Jesus olha para aqueles que se levantam para se opor à igreja do Senhor. Ele olha e diz: olha, aqueles que estão se levantando para blasfemar contra ti, para caluniar contra vocês, eu os vejo como sinagoga de Satanás. Eles se dizem judeus, mas eles não são. Que coisa, irmãos! Olha o zelo do Senhor pelos seus, olha o amor do Senhor pela sua igreja, olha o amor do Senhor por esta igreja tão simples, tão pobrezinha aos olhos humanos, mas tão rica aos olhos do Senhor, tão cheia de virtude aos olhos do Senhor. Que coisa gloriosa! Quantas calúnias a comunidade judaica ali em Esmirna levantou contra a igreja. Uma delas era que eles eram canibais por causa da ceia do Senhor. Porque ao celebrar a ceia, eles diziam, né, isto é o meu corpo. Então eles diziam que os crentes eram um bando de canibal, que a gente comia carne de gente. Outra coisa que eles chamavam é que era um bando de imorais. Eram imorais. Por quê? Um dos motivos de tratar os crentes como sendo imorais é porque surgiu uma história de que a gente se casava entre irmãos. Porque todo mundo se tratava como irmão, daqui a pouco estava casando. Então eles achavam que era irmão de carne, começaram a disseminar essa mentira contra os crentes, de que eles casavam dentro de casa, na família, era um bando de imoral. Outra coisa, eles acusavam os crentes, a igreja de Esmirna, de trazer divisões nas famílias, porque muitos ao se converterem, outros da casa não seguiam. E aquilo que Jesus disse: eu vim levantar pai contra filho, filho contra pai. E aquele que não deixar casa, pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Quantas vezes e quantos irmãos em Esmirna tinham que fazer uma opção, ou Jesus ou a família. E é claro que eles abriam mão da família em função de Jesus Cristo. Quantos tinham que deixar os seus pais para poder seguir a Jesus? Quantas mulheres tinham que deixar para trás o seu marido? Quantos maridos tinham que deixar para trás as suas mulheres? Por causa de Jesus Cristo e do Evangelho. Então eles eram acusados disso. Eles eram também acusados pelos romanos de serem ateus. Por quê? Porque eles não adoravam os vários deuses que existiam em Esmirna. Ao único Deus verdadeiro eles adoravam.
ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor da glória. Eles não aceitavam o culto aos ídolos, eles não aceitavam os cultos pagãos, muito menos o culto ao imperador. E eles eram acusados de serem ateus. Que povo estranho! Um povo que não adora os nossos deuses, um povo que não adora os nossos ídolos, um povo que adora um Deus que é invisível, um povo que adora um Deus que não tem forma, um povo que adora um Deus que ninguém vê. Ah, mal sabe eles que nós não vemos este Deus com os olhos da carne, mas os olhos do Espírito contemplam a sua beleza e a sua formosura, e ele é muito mais real do que qualquer um destes deuses que não são deuses, mas demônios que se revelam através de ídolos mudos que nada podem fazer. Mas o nosso Deus criou os céus e a terra. O nosso Deus se assenta num alto e sublime trono, dele não se ausenta. O nosso Deus tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E era este Deus que a igreja de Esmirna adorava com fervor. Era este Deus que aquela igreja simples, pobre aos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Deus, adorava. E a adoração que subia da igreja de Esmirna incomodava os principados e as potestades, incomodava o império, incomodava Roma, porque era uma adoração que subia ao trono da glória e que fazia com que Jesus dissesse a esta igreja: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rica. Aleluia! Que igreja poderosa! Que igreja gloriosa! Alguns crentes estavam enfrentando prisões por causa do evangelho. Por causa do evangelho, por não se dobrarem aos ídolos de Esmirna, por não se dobrarem ao culto ao imperador, eles iam para as prisões, mas iam felizes. Eles iam felizes, porque eles tinham uma palavra do Senhor: seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Se for para morrer, morra. Como o apóstolo Paulo, quando estava indo a Roma, e um profeta toma o cinto e diz: de quem é esse cinto? A Jerusalém, aliás, e de quem é esse cinto? O dono deste cinto vai ser preso. E todos começam a chorar, e Paulo diz: por que vocês choram? Trazendo mais peso ao meu coração, não estarei eu pronto para sofrer por amor ao meu Senhor, até mesmo morrer por amor a Ele. Aleluia! Quando o evangelho entra no teu coração, quando o evangelho verdadeiramente entra na tua vida, o teu viver é Cristo e o morrer é lucro. Crente não morre, crente é promovido. Ninguém pode tirar a vida de um crente. Quem tem autoridade sobre esta vida é o Deus de toda a glória. Amado, querido e precioso irmão, a tua vida está nas mãos do Senhor. Saiba de uma coisa: aos olhos do mundo você pode ser pobre, aos olhos do mundo você pode não ter cultura, aos olhos do mundo você pode ter tantos adjetivos depreciativos, mas isso não define quem você é. Quem define quem você é a visão que Deus tem da tua vida, é quem você é diante de Deus. Ah, como eu me lembro daquelas irmãzinhas do coquezinho, chinelinha havaiana no dedo, só tinha feijão e farinha em casa para comer, às vezes tinha 2 dentes na boca, ia para a igreja de chãozinho batido, chegava ali, abria sua harpa, às vezes só abria para dizer que estava abrindo, porque nem ler sabia, e começava a cantar aqueles hinos desafinados, mas a glória de Deus baixava no meio da igreja. Oh, aleluia! Quando aquelas irmãzinhas oravam, o céu se movia. Quando aquelas irmãzinhas vinham sapateando e metiam a mão em alguém e começava a profetizar, a glória de Deus vinha. Quando chegava num lugar que Satanás estava, os demônios tremiam, com aquelas velhinhas de cabelo branco, vestido de chita, esse chinelo no dedo. De repente a igreja evangélica ficou rica, de repente ela ficou chique, de repente ela ficou cheia de empresários e artistas, mas o poder saiu pela janela. Oh Deus, restaura a tua igreja. Restaura a tua igreja, Senhor. Como escreveu aí a Regi, nos nossos dias, negamos a Cristo por qualquer coisa, trocamos ao Senhor por qualquer coisa. Esquecemos a palavra renúncia, esquecemos a palavra entrega, esquecemos a cruz de Cristo, esquecemos que nós morremos, esquecemos que nós não somos deste mundo.
Esquecemos que nós não temos que ter pacto com este mundo. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. Mas o Espírito de Deus está chamando a sua igreja para um tempo de confronto, e o juízo de Deus começa pela sua casa. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação. É interessante, porque ele vai escrever a outras igrejas, nós vamos falar lá na frente, e ele diz: eu conheço as tuas obras, tu diz que és rica, mas és pobre, miserável. Mas quando chega para esta igreja, que todo mundo considera ela pobre, ele diz: tu és rica. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço o teu sofrimento. Ah, irmãos, não há nada que passe desapercebido aos olhos do Senhor. Não há nada que passe desapercebido aos olhos do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as lutas que você tem passado, mas eu quero te dizer uma coisa com toda certeza: assim como o sol se levanta a cada manhã, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele contempla tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo, e ele não nos permite ir além daquilo que a gente pode suportar. Não se sinta inferior diante de ninguém nesta terra. Não se sinta inferior diante do tesouro de nenhum homem nesta terra. Não se sinta inferior diante dos carros, das mansões, dos dinheiros e dos diplomas de ninguém nesta terra. Porque quem define o teu valor é Deus. O que vai definir quem você é o que você mandou para a eternidade. Porque o que você mandou para lá, você encontrará quando você atravessar o rio, quando você atravessar a ponte e chegar do outro lado. Aí você vai descobrir o que é que você construiu. A Bíblia diz que todas as nossas obras passarão pelo fogo, e tudo aquilo que foi feito em palha e em feno será destruído, mas aquilo que foi feito em ouro e em prata vai suportar a prova. Do outro lado é que nós vamos saber quem é quem nessa história. Aqui, tudo que você construiu aqui fica aqui. Todo o teu tesouro, todos os teus carrões, todas as tuas mansões, todos os teus diplomas, isso pode garantir a você alguns anos de vida confortável nesta terra, do ponto de vista humano. Mas você vai ter que se esvaziar para atravessar a ponte. Você vai ter que deixar para trás. O prédio fica, a mansão fica, o carro fica. Não se atravessa a ponte para o outro lado levando 1 centavo. Nenhuma moeda você não leva. Até a roupa que você vai vestir não é você que vai escolher, são os outros. E vai ficar. Mas quando você atravessar, você vai descobrir: o que é que eu mandei para cá? Enquanto nós estamos aqui, nós temos uma opção: construir apenas para cá ou mandar material para a glória? Construir apenas para esta terra ou nós estamos mandando lá para cima? A Bíblia diz que nós devemos acumular tesouros no céu. Então não é Deus que coloca o tesouro para mim, sou eu que acumulo. Jesus disse que nós não devemos acumular tesouros nesta terra onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas ele diz: acumule tesouro lá em cima, acumule tesouro lá em cima. O que é que você está mandando lá para cima? Cada alma que você ganha para Cristo é tesouro que você manda lá para cima. Cada prato de comida que você dá a um faminto é tesouro que você manda lá para cima. Cada nu que você veste é tesouro que você manda lá para cima. Cada abraço que você dá é tesouro que você manda lá para cima. Cada joelho que você dobra para interceder por alguém é tesouro que você manda lá para cima. Cada um que você acolhe, que você abraça, que você dá amor, carinho, é tesouro que você manda lá para cima. O que é que você vai encontrar do outro lado? Cada perdão que você libera, oh aleluia, é tesouro que você manda lá para cima. Enquanto os homens desta terra estão olhando para você e estão chamando você de pobre coitado, o Senhor está olhando lá do céu e dizendo: é rico, olha o que ele já tem aqui acumulado. Olha o que ele já tem aqui guardado. A minha oração é: Deus, é que os cofres celestiais não caibam os tesouros que você está acumulando lá na glória, porque os daqui ficam. Os daqui ficam. Ah, irmão, a ponte que atravessa por outro lado é tão frágilzinha. É tão frágilzinha esta ponte, que não dá para levar nada. Não dá para levar nada. Ela não aguenta o peso de nada. Ah, que o Espírito Santo de Deus traga luz e entendimento.
aos nossos corações, em nome de Jesus. Nossa avaliação vem de Deus. Diga isso aí onde você está. Minha avaliação vem de Deus. Quem me avalia é Deus. Os homens podem ter ideias a meu respeito, mas quem me avalia é Deus. Quem me conhece é Deus. Quem sabe o que eu estou construindo é Deus. Tudo aquilo que os olhos humanos veem, fica aqui. Nossa avaliação vem de Deus. Era pobre aos olhos de Deus, Esmirna, mas era rica. Era rica. O mundo avalia pelo ter. Deus avalia pelo ser. Quem você é? Todo mundo pode ter opinião a seu respeito. Todo mundo tem direito de ter uma opinião a seu respeito. Opinião, cada um tem a sua. É apenas uma opinião. Quem define você é Deus. Quem sabe quem é você é Deus. Quem sabe o que está sendo construído do outro lado é Deus. E a minha oração é: não chegue do outro lado de mãos vazias. Quando você atravessar, terá um tesouro esperando por você. Você diz amém a isso? Você diz amém? Mas no versículo 10 vamos andar mais um pouco. Encorajados a enfrentar a própria morte se fosse preciso. Não temas as coisas que estais para sofrer. Não temas as coisas que estais para sofrer. É preferível morrer a negar Jesus. É isso que o Senhor está falando à igreja de Esmirna. É preferível morrer a negar Jesus. Perca tudo, mas não perca o Senhor. Perca tudo, mas não perca Jesus. Aleluia! A cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas a igreja de Esmirna era fiel a Cristo. Vou repetir. A cidade de Esmirna era fiel a Roma e ao imperador, mas a igreja de Esmirna era fiel a Jesus Cristo de Nazaré. Não importa onde você esteja. Não importa onde você mora. Não importa. Londres corrompe as pessoas. Londres corrompe os crentes. O camarada vem do Brasil crente até passar na imigração. Quando chega aqui, esquece que Deus existe. Esquece que existe evangelho, esquece que existe salvação, esquece que existe céu. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas a igreja era fiel a Cristo. Londres pode ser fiel ao Deus deste século. Londres pode ser fiel, e eu digo Londres, toda a Europa. A Europa pode ser fiel ao dinheiro. A Europa pode ser fiel à prostituição. A Europa pode ser fiel a mamon. A Europa pode ser fiel à ganância, à luxúria. Mas a igreja de Jesus na Europa é fiel a Jesus Cristo de Nazaré. A igreja de Jesus é fiel a Jesus. Não importa onde ela esteja. Não importa. Não se corrompe. Não foi Deus que obrigou Daniel a não comer das comidas do rei da Babilônia. Foi Daniel que se propôs. A Babilônia era a mãe de todas as prostituições. A Babilônia era a mãe de toda a idolatria. Mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias eram fiéis a Deus. Não importa onde você esteja. Se aquilo que existe dentro de você foi construído pelo Espírito de Deus e pela palavra, não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja, você vai ser luz nas trevas. As trevas não prevalecem contra a luz. As trevas não prevalecem contra a luz. Se a luz de Deus mora dentro de você, as trevas não prevalecem contra ela. A cidade era fiel a Roma, a igreja era fiel a Cristo. O sofrimento tem um propósito: refinar, não destruir. Olha o que diz o versículo 10. Não temas as coisas que estáis para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, e foram alguns levados à prisão, e muitos à morte, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Eu acho isso espetacular, porque Jesus não diz: vou tirar vocês da prisão, a porta vai se abrir. Como nós esquecemos estas coisas, né? Eu gosto muito de lembrar do apóstolo Pedro, que estava preso, juntamente com Tiago.
A igreja orou, Deus enviou um anjo que libertou Pedro, porque Deus ainda precisava de Pedro nesta terra. E Tiago ficou para trás e foi morto. Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões que não comeram Daniel. Mas muitos crentes tão fiéis quanto Daniel foram comidos por leões. Deus mandou o quarto homem que livrou os 3 jovens da fornalha. Mas muitos crentes tão fiéis quanto aqueles jovens morreram queimados pelo fogo. Eu falei aqui de Policarpo, o bispo de Esmirna, em 155. Foi queimado pelo fogo, louvando a Deus pelo privilégio de morrer como um mártir do evangelho. Jesus escreve a esta igreja, manda um recado para esta igreja que ele ama tanto, que ele elogia tanto e diz, olha, vocês vão ser jogados à prisão. Eu imagino, né? João esperando que Jesus dissesse, fique tranquilo que eu vou tirar vocês de lá. Seja fiel até a morte. Se da prisão vocês forem levados ao fogo, vão de cabeça erguida. Se da prisão vocês forem levados à masmorra, à guilhotina, vão de cabeça erguida. Aleluia! Por quê? Porque eu darei a vocês a coroa da vida. Eu darei a vocês a coroa da vida. Eu darei a vocês a coroa da vida. Aleluia! Sejam fiéis até a morte. Vão até o final. Caminhem até o final. Eu darei a vocês a coroa da vida. Nós esperamos apenas que Deus chegue e diga que vai ressuscitar, vai abrir a prisão. E ele olha e diz, seja fiel. Nós não queremos fazer parte do grupo que vai ser comido pelos leões, né, irmãos? Nós queremos sempre estar no meio daqueles que vão ter a boca dos leões fechadas. Mas não é assim. Oh, Senhor, o sofrimento, ele refina, ele não destrói. Passamos por provas e por tribulações, sabe para quê? Para expor as escórias da nossa vida. O Senhor nos leva a passar por momentos difíceis. Para quê? Quando Ele leva o povo a passar pelo deserto, Ele diz depois, eu sustentei vocês durante 40 anos nesse deserto, para provar vocês, para saber o que é que havia dentro do coração de vocês. Quando você está passando por um momento difícil, um momento de luta, um momento de dificuldade, pare de perguntar por quê. Comece a perguntar, para quê, Senhor? Para quê, Senhor? O que tu queres tratar em mim? Até porque o tempo de deserto na nossa vida, quem determina somos nós. Quanto mais nós nos entregamos e deixamos o Espírito de Deus trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado, mais rápido vai ser o tempo de deserto que nós enfrentaremos. O deserto não nos destrói. Mas, pastor, o senhor não acabou de dizer que muitos deles morreram? E quem disse que a morte é destruição? Quem disse que morte na vida de um crente é destruição? Morte é promoção na vida de um crente. Morte para nós é uma ponte que nos leva para o nosso destino eterno. Sabemos para onde vamos. Não estamos aqui fazendo tentativas. Temos certeza. Temos certeza. Paulo diz isso claramente. Se esta casa terrena se desfizer, eu tenho um edifício no céu construído por Deus. Ele disse para mim, é melhor partir e estar com Cristo. Ele disse para mim, viver é Cristo e morrer, lucro. A morte na vida de um crente é lucro. A morte foi vencida. A morte perdeu o seu poder. A morte perdeu o seu aguilhão. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Se tu conseguires tocar em mim e me derrubar nesta terra, que vitória tu terás se eu serei promovido às mansões celestiais? Que vitória tu terás, ó morte, se tu me derrubares no meio do campo de batalha? Se ao sair daqui, quando esta casa terrena se desfizer, receberei um corpo glorioso como o do meu Senhor, verei o meu Senhor face a face, ouvirei a sua voz dizendo, vem bendito de Deus Pai, para a glória que eu te preparei antes da fundação do mundo? Que vitória tens, ó morte, sobre mim? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ser fiel até a morte. Se for preciso, e eu te darei a coroa da vida.
Oh, aleluia! Esse é o Evangelho de Cristo. Esta é a mensagem da redenção. Esta é a mensagem para a igreja. Fidelidade ao Senhor até as últimas consequências. Jesus estava refinando a sua igreja para remover as suas escórias. Mesmo uma igreja com tantos elogios, mesmo uma igreja com tanta coisa, haviam coisas que precisam ser trabalhadas. Por melhor que você seja, você precisa e pode melhorar. E o Senhor vai trabalhando em nós como fogo refinador. Ele vai nos levando, né? Igual aqui essa... para expor. Para expor as escórias da nossa vida, para nos destruir. Não! É como o ouro que você pega, como diz Malaquias. De repente virá o Senhor ao seu templo. O Senhor a quem buscais, o anjo da aliança a quem desejais. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Ele virá como fogo do fundidor. E purificará e refinará os filhos de Levi. Levi era a classe sacerdotal, os filhos da adoração. Como é que o purificador faz? Ele pega a barra de ouro bruta, coloca num cadinho e joga no fogo e aumenta a temperatura e vai mexendo. E as escórias começam a subir, a sujeira começa a subir, ele vai tirando e aumentando a temperatura. E quanto mais a temperatura aumenta, mais as escórias invisíveis se tornam visíveis para serem removidas. É assim que o Senhor trabalha na sua igreja. Ele nos joga no meio da fornalha para nos destruir? Jamais. Mas para quê? Para expor as escórias da nossa vida. Para nos envergonhar? Jamais. O meu povo jamais será envergonhado. À medida que aquilo vem à tona, ele vai removendo. E o que é que sobra? Sobra o ouro puro, o ouro de Ofir, o ouro refinado. E é isso que ele está fazendo com a sua igreja, refinando nas temperaturas. Olha o que é que ele está fazendo durante estes dias. Uau! É só o começo. É só o começo. Tira tudo, tira o templo, tira o show, tira o espetáculo. Leva todo mundo para dentro de casa e começa a expor o que tem dentro do teu coração. Agora já não tem um pastor do lado, agora já não tem uma música boa, agora já não tem um templo confortável, agora já não tem um monte de coisas para servir de muleta entre você e Deus. O que tem dentro do teu coração? O que tem dentro de você? Quantos já expuseram que não tinha nada? Quantos já deixaram claro nos primeiros dias de pandemia que não havia construído dentro dele nada? E a temperatura levezinha, dentro de casa, com comida, internet, culto online, pregação. Mas simplesmente porque tirou todas essas muletas, Cristo desapareceu. O que é que havia? Olha o fogozinho, um fogozinho brando, né, gente? Essa pandemia, fogozinho brando. Já expôs que não havia construído nada. Salmo 119, versículo 71. Vamos dar um pulinho lá. Salmo 119, versículo 71. Aleluia, Deus está falando com você? Ele está falando comigo, está me triturando aqui. Eu estou suando mais do que tampa de caçarola. Alguém disse que eu estou em Goiânia, eu estou em Palmas. Salmo 119, 71. Olha o que é que vai dizer aqui o salmista. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos, Senhor. Uau! Esmirna, tu és linda. Esmirna, tu és uma igreja amada. Mas ainda tem coisa para melhorar em ti. Vamos mandar aí um fogozinho. Esmirna, tu és fiel. Mas tem como melhorar. Vamos mandar uma temperaturazinha aí. Uau! 119, 71. Salmo 119, 71. Mas Jesus conclui dizendo, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que é que ele vai me ensinar aqui? Foque na recompensa.
Sabe como é que eu aguento passar pelas provas desta vida? Sabe como é que eu aguento suportar as temperaturas altas? Foque na recompensa. Olha o que é que ele vai dizer. Ao que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte pode até tocar em mim, mas a segunda não. O que é a segunda morte, pastor? Morte é separação. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte eterna. Ele está dizendo que o que é que significa? A segunda morte, separação eterna de Deus. Ele está garantindo aqui, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Você não ficará eternamente separado do Senhor. Mas ao contrário, você estará para sempre com Ele. Foque na recompensa. Foque no que te aguarda do outro lado. Foque no tesouro que está te aguardando do outro lado. Foque na presença do Senhor. Foque nele. Você jamais suportará as aflições do tempo presente se você não olhar para o que está esperando você lá na frente. Não se detenha no sofrimento. Ele passa. Não se detenha no sofrimento, ele passa. Toda calúnia um dia cessa, toda mentira um dia é vencida pela verdade, toda dor um dia desaparece, toda noite de choro um dia ela é confrontada por uma alegria de um amanhecer. Todo sofrimento passa. Não se detenha no sofrimento. Não se detenha nas aflições que você está passando por causa de Cristo. Prossiga. Prossiga. Vai passar. Vai passar. Vai passar. E quando passar, você vai descobrir que Deus estava ali o tempo inteiro construindo em você algo que tem peso de eternidade. Você vai descobrir que você é alguém melhor. Você vai descobrir que você aprendeu lições que valem mais do que o ouro e a prata. Você vai descobrir que aquilo que veio para o seu mal, Deus transformou em bênção. Você vai descobrir que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai descobrir que depois da tempestade vem sim a bonança, e que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você vai descobrir que depois de um monte calvário vem um túmulo vazio, e a ressurreição e a vida brotando na sua vida. Passa. A luta passa. Não há luta que não termine. Não há guerra que não finde. Foque nisso. Foque nisso. Só mais um pouco. Olha o que é que ele vai dizer aqui. Só mais um pouco. Sereis provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel é um tempo curto. Só mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Ora mais um pouco. Jejua mais um pouco. Chora mais um pouco. Clama mais um pouco, adora mais um pouco. Aguenta. Cheguei no meu limite, pastor. Não chegou. Quem conhece os teus limites não é você. Quem conhece os teus limites é Deus que te formou e conhece as tuas entranhas. Quem conhece você é Deus. Não estabeleça limites para você. Deixe que Deus diga onde é que estão os teus limites. Não coloque um ponto onde Deus colocou uma vírgula. Não consigo mais, pastor. Consegue. Há um Deus soberano sentado no trono, cuidando de você. Ele te conhece. Ele te conhece. Quando você diz eu não dou mais conta, ele olha de lá e diz assim: sabe nada, inocente. Ele consegue muito mais. Ele consegue muito mais. Há muito mais força em você, há muito mais fé em você, há muito mais ousadia em você, há muito mais coragem em você, há muito mais resiliência em você do que você pode imaginar. Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Você dá conta sim, você é capaz sim. A força dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você diz que você é fraco, é aí que você é forte. Quando Paulo orou a Deus pedindo que removesse um espinho da carne, um anjo do diabo que os bofeteava dia e noite, Deus olha para ele e diz assim: não vou tirar o espinho não, eu vou te revelar a minha graça. A minha graça te basta. Porque a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo.
E Paulo disse, eu descobri uma lição. Porque Deus não removeu aquele espinho, eu descobri uma lição. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece, irmão Marcelo. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo é Ele. O grande problema é que nós olhamos demais para nós e tiramos o olhar dele. O segredo é Ele. Eu posso tudo nele. O Senhor me fortalece e eu posso todas as coisas. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Deus não permitirá que você seja provado além das suas forças. Deus não é irresponsável. Deus não te joga numa batalha sem que você tenha possibilidade plena de vencer. Deus não te dá um desafio que você não possa vencer. Deus nunca te permite carregar uma cruz que você não tenha força para levá-la. Deus não te coloca num deserto que você não possa chegar do outro lado. Deus não é menino. Deus não é um irresponsável. Deus não está brincando conosco. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele disse que a gente dá conta, a gente dá conta. E no final você vai olhar e vai dizer, não é que eu dei conta? Não é que eu consegui? Quantas lutas você já entrou na sua vida e você tinha certeza que você não dava conta? E você está aí, Vivinho da Silva, para contar a história? Quantos desafios você já enfrentou na sua jornada e quando aquilo começou na sua vida você disse, essa eu não dou conta, eu não aguento, eu não suporto. E Deus olhando lá do céu dizendo assim, sabe nada, inocente. E você foi, não tinha opção, não tinha para onde correr, você foi. E você do outro lado parou e disse, não é que eu dei conta? Não é que aquilo que veio para me destruir terminou me fortalecendo? Não é que aquilo que veio para me matar terminou, foi me dando mais vigor e mais vida? E Deus olhando lá de cima e dizendo, vai garoto, eu sei que você pode, só mais um pouco. Só mais um pouco, eu te conheço, menino. Eu te conheço, menino. Tu achas que tu te conheces, quem te conhece sou eu. Quem te conhece sou eu. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de guerra, para te dar um futuro e não para te destruir. Oh, aleluia! Não é não, irmã Suzana? Olha aí, louvado seja o nome do Senhor. Passei, venci, cheguei do outro lado. Eu pensava que eu não dava conta, mas Ele me conhece melhor do que eu. Oh, Rakashekiti Andarabahaia. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Meu Deus é soberano. Meu Deus é soberano. Meu Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. O diabo não tem controle de nada. Uma vez se disse, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Aleluia. Ele nos conhece. Ele está no controle de tudo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Olhe para o que está te esperando do outro lado. Ô, meu irmão. Filipenses capítulo 2, texto bem conhecido, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por que ele suportou tudo isso? Olha o que é que vai dizer. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas nós esquecemos que Ele teve que passar por um caminho de trituração para poder chegar neste ponto. A recompensa. Foque na recompensa. Foque no que te espera. Por que Jesus suportou tudo isso, pastor? Por que Jesus aguentou passar por tudo isso? O que deu forças a Jesus para suportar todas estas coisas? Eu já digo a você. Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito.
Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Ele viu, Deus o Pai mostrou a ele a recompensa. Deus o Pai mostrou a ele a recompensa da fé, da obediência. E quando ele viu o fruto do seu penoso trabalho, quando ele viu o resultado do que esperava por ele do outro lado, ele suportou a morte. Ele suportou a cruz, ele suportou o desprezo, ele suportou a afronta, ele suportou a humilhação, porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Foque na recompensa. Olha o que é que ele vai dizer a esta igreja: o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Se fiel até a morte, se fiel até a última, até as últimas, e eu te darei a coroa da vida. Que o Espírito Santo de Deus use essa palavra para trazer cura, libertação, transformação, despertamento sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus use esta palavra como semente transformadora para trazer um despertar no meu e no seu coração. Pai, eu oro por cada um nesta hora. Eu oro, Senhor, pela igreja de Esmirna, que somos nós, que é chamada à fidelidade, que é chamada a uma vida de renúncia, a uma vida de entrega, a uma vida de dedicação, se preciso for, até a morte. Enquanto vivemos num mundo que é fiel ao Deus deste século, Tu nos chamas a ser fiel a Cristo. Sim, este mundo é fiel ao Deus deste século. Nós somos fiéis a Cristo. Eu oro por cada um nesta hora, Pai. Eu oro por cada um que se expôs ou se exporá a esta palavra. Eu oro, Senhor, para que haja um despertar no coração de cada um. Eu oro, Senhor, para que a porção da palavra seja liberada no coração de cada um nesta hora. Eu oro para que as escamas, a cegueira, o véu caia por terra nesta hora. E o meu irmão, a minha irmã, tem uma revelação do chamado, da vocação, da identidade. Eu oro, Senhor, para que o foco não seja na tribulação, não seja na luta, não seja na dor, mas que o foco seja na recompensa. Que o foco seja naquilo que nos espera do outro lado. E que esta palavra traga vida, traga cura, traga libertação ao coração de cada um nesta hora. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amados, preciosos, queridos, que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Que esta palavra traga vida ao seu coração, assim como trouxe ao meu coração. E nesta hora, quando nós iremos trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas, a Bíblia diz que ninguém compareça de mãos vazias diante do Senhor. A Bíblia diz que aquele que pouco semear, pouco também ceifará. Não caia no engodo do diabo de achar que pelo fato de você não estar num prédio físico, que você não precisa trazer ao Senhor o que pertence ao Senhor. Cuidado com os laços de Satanás. Cuidado com as mentiras de Satanás. Para você ser igreja, você não precisa de um prédio. Você é igreja porque você está inserido no corpo de Jesus Cristo. Você faz parte da noiva do Senhor. E aquilo que Deus traz à sua vida, aquilo que o Senhor traz às suas mãos, precisa ser reconhecido que a fonte é Ele. E uma das formas de reconhecer é sendo fiel ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas alçadas. A minha oração a Deus agora é que todo engano do diabo nesta área, toda mentira de Satanás nesta área, seja desmascarada em nome de Jesus. Senhor, que o teu povo seja fiel, que o teu povo traga os seus dízimos e as suas ofertas com fidelidade, com liberalidade. E eu oro, Senhor, para que haja prosperidade na casa de cada um. Eu oro, Senhor, para que haja prosperidade na família de cada um. Eu oro, Senhor, para que toda necessidade seja agora suprida no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu oro, Senhor, para que teu povo
o teu povo, a tua igreja, receba do céu provisão, prosperidade, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, cada dízimo, eu abençoo, Senhor, cada oferta, eu abençoo a semente, a sementeira do teu povo. Eu faço isso em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém. Que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja convosco, com as vossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Minha oração a Deus é que esta palavra produza na sua vida 100 por 1 e que você viva nesta dimensão em nome de Jesus Cristo. Espero por você amanhã às 19h30 horário de Londres, 15h30 horário do Brasil, para juntos adorarmos ao Senhor, mantermos a chama acesa na presença do nosso Deus. Amém? Um grande abraço, muita saudade de todos. Espero em Deus que em breve nós possamos estar fisicamente juntos. Enquanto isso, nós nos encontramos nesta presença gloriosa, a presença do Senhor. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom!